Olá pessoal, o Papo e Opinião está no ar. Eu sou Cila Brito e você é o meu convidado. Pode chegar! No programa de hoje, iremos falar sobre um sentimento que se manifesta de diferentes formas. Nos dá até frio na barriga e borboletas no estômago. Suponho que você já saiba do que estou falando. É dele mesmo, o amor. E para conversarmos um pouquinho sobre o assunto, convidamos o professor e psicólogo José Solon. Seja bem-vindo. Obrigado. Professor Solon, nós podemos definir o que é o amor? Olha, sempre é possível dizer alguma coisa sobre o que é perguntado. O que é o amor? Bom, primeiro dizer que o amor ele é muito particular para cada pessoa. Mas do ponto de vista, vamos dizer assim, da média do que as pessoas pensam do amor, é um sentimento que aproxima, que faz com que as pessoas percam sono, esse amor platônico, escondido e que depois se manifesta. Então na cultura a gente vê muitas pessoas falando do tipo, essa pessoa tá amando, olha só como ela tá rindo, como ela tá leve. Então o amor tem uma tradução quase sempre tomada como algo ligado que traz prazer, que traz aproximação das pessoas. Mas para outras isso não é exatamente assim. Me recordo especificamente de uma pessoa que me dizia, depois de tantas experiências com o amor que não deram certo, descobriu o que é o amor. Amor é feito de algumas letras, A, M, O. O problema é a última, que é R. Para amar é preciso errar um bocado para aprender o significado dele na vida. Então veja que, enquanto que para uns pode ser um contexto de prazer, de satisfação, de aproximação, para outros o término é tido como algo, a separação é tido como algo com muita dor. Então dor, amor, prazer e desprazer depende muito da experiência de cada um. Portanto, o amor é um conceito, mas que precisa ser visto a cada pessoa e da forma como ela vive e interpreta esse tema. É possível o amor e a razão, eles estarem interligados? A pessoa diz que, eu agi por amor. Como é que se explica isso? Essa é uma outra questão muito comum, né? A ideia de que existe uma razão que controla e o amor que é tomado por uma paixão em que se perde todos os controles. Se a gente puder aproximar os dois temas, amor e razão, na verdade são apenas separações didáticas, porque no fundo ninguém tem essa habilidade, a não ser que esteja fazendo uma farsa, mas se entrega a um relacionamento, eu costumo dizer que para fazer sentido tem que sentir, e se sentir é uma experiência que leva a entrega do sujeito na direção de um outro, dessa aproximação de querer bem, de estar junto, de estar ali, pode ser visto também como estratégia. Se toma-se como estratégia, toma-se como algo consciente, portanto relacionado à razão. O fato é que o sujeito em questão, amando, por mais que ele tente se organizar, planejar para que esse amor possa desabrochar ou manter-se afastado para que ele não possa ser tomado por esse amor e ficar com medo de ser abandonado depois, no fundo do fundo a entrega, a experiência se perde com a própria razão, porque não há como você controlar o outro, porque qual é a diferença entre o amor dirigido ao outro e o amor dirigido a si mesmo? É que o amor dirigido ao outro você tem que esperar alguma resposta do outro para você ir na direção dele. Mas e se o outro não estiver disponível, não estiver afim? Então, existe o amor narcísico, o amor de si do sujeito para consigo mesmo, mas esse amor que tanto a gente fala que deixa a gente se dormir, que é o amor pelo outro e que às vezes você quer controlar também o outro, você usar a razão como estratégia para poder o outro se aproximar de você. Mas um dia a ficha vai cair e o outro vai dizer não e você vai ter que lidar com isso. Então, isso também está relacionado àquelas pessoas que dizem que fariam tudo por amor? Por mais que você invista no outro, para que você possa amá-lo, é necessário que, antes de tudo, você possa experimentar o amor em si mesmo. Ou seja, é preciso que você tenha o amor próprio. Então, se existem alguns que renunciam a si próprios na direção de um outro, isso é uma resposta a uma carência excessiva que poderá, inclusive, ser traduzido com problemas no futuro. Porque, por mais que você goste de alguém, se você renuncia a si mesmo pelo outro, há um momento, esse grau de alienação só vai lhe trazer problemas. Ou seja, você não vai ter mais escolhas pessoais, você não vai ter mais vida própria, você será apenas a sombra do outro. Isso, evidentemente, considerando que o sujeito, abrindo mão da sua autonomia, ele está se colocando num risco bastante significativo. E o que é que leva essas pessoas a agirem assim? Para nós, psicanalistas, a gente parte de um princípio. O sujeito é efeito de uma resposta a uma falta constitutiva. Todo ser humano, ele tem uma falta e desta falta ele vai à procura de objetos, à procura de profissão, e inclusive à procura de pessoas que se situam como objetos do seu interesse amoroso. O problema é que no mundo moderno, onde os discursos operam no sentido de dizer basta você querer que você vai ser feliz, basta você dizer sim que o mundo vai conspirar a seu favor. Então vivemos numa inflação
ampliação de sentidos, mas ao mesmo tempo o empobrecimento do simbólico, que as pessoas nos procuram, e você escuta isso, a pobreza até mesmo de representar, de interpretar, de avaliar, é uma percepção às vezes muito limitada. E ao primeiro enganche de alguém que supostamente poderia lhe fazer um bem, se entrega. E essas entregas chegam ao ponto de, a gente vê isso na televisão, vê nos meios de comunicação, pessoas que a carência é tão grande que o outro se utiliza dessa posição de carência do outro, por exemplo, para pedir dinheiro. Em psicanálise ele costuma dizer, amar é dar o que não se tem a quem não quer. Ou seja, na primeira parte da frase do enunciado, amar é dar o que não se tem. Se o sujeito quer dar tudo, não vai transmitir essa falta. Então, em algum momento, isso vai sufocar o outro, por isso vai realizando o seu afastamento. Principalmente do segundo enunciado da frase, amar é dar o que não se tem a quem não quer. Ou seja, não me faça exigir que eu lhe queira se eu não sei se é isso que eu quero. Então, a troca de experiências amorosas foge do campo das estratégias, foge do campo da possibilidade de o racional poder dar conta de tudo, porque o outro é uma experiência dele mesmo. Eu não sei que desejos ele mantém em segredo. E o que motiva esse amor? É poder dar um pouco para que o outro queira mais. É poder participar da vida do outro, mas participar de forma não toda. Amá-lo de forma não toda. Aproximar-se de forma não toda. Ou seja, para ficar com aquele gostinho de querer mais. Amar é querer um pouquinho a mais. Professor, nós escutamos muito sobre serem válidas todas as formas de amor. Então, o senhor poderia dar uma pincelada sobre essas formas de amor? Desde que o homem pisou no mundo, no momento em que ele sai da experiência animal e consegue alcançar a experiência no campo da humanidade, ele precisou abrir mão de algumas coisas. Há um texto de Freud onde ele aponta nessa direção o mal-estar da civilização. No momento em que o homem abre mão de responder como selvagem, ele precisa estar adstrito a limites que antes no reino animal não havia necessidade. Então, por exemplo, do ponto de vista da sexualidade, o animal não está preocupado se é um parente, se é um filho, se é a filha. No campo dos humanos, a exigência do tabu do incesto limita a ação do homem. Isso tem um efeito determinante sobre as formas de amar. Evidentemente que você pega lá de trás, nas experiências tribais, o amor é experimentado de uma forma muito mais próxima da natureza. Amar o sol, amar as pedras, amar os vegetais. E isso ainda alcança os nossos dias, né? De certa maneira, uma idolatria. Transferimos, se antes apontávamos o sol como aquele a quem se deveria endereçar o amor, esse sol foi transformado agora no pastor, esse sol agora foi transformado num cara que toca numa banda maravilhosamente, que as pessoas gritam e berram, trocam de roupa e que se vestem igual a ele. É uma forma de, que é um outro texto de Freud também, que ele fala análise do eu e análise das massas, onde ele vai mostrar a relação nossa de buscar no outro a identidade, de buscar se aproximar do outro, que também é uma forma de tentar se engajar no outro, e aí sim, numa experiência de amor, criando formas diversificadas de aproximação, várias formas de amor. Amar a natureza, amar as pessoas, amar os espíritos, amar o que eu faço, amar o dinheiro. Há várias formas de experimentar o amor. Mas se você busca o que está em foco, ligando todas elas, é a carência do sujeito dependente do outro. Porque, diferentemente dos animais, que nascem, crescem, já se viram sozinhos, o ser humano, ao nascer, depende para sobreviver da experiência de receber o suporte do outro para viver. E essa experiência de depender do outro, essa dependência desde sempre, nos fará sempre, em busca do outro, encontrar saídas, inclusive formas de manifestação desse amor. Em tempos sombrios, onde o individualismo ganha força e as pessoas tendem a olhar menos para o outro, ainda há espaço para o amor? Esse individualismo está dentro de uma lógica discursiva moderna no mundo contemporâneo, que alguns autores têm se debruçado, né? A obra, por exemplo, de Zygmunt Bauman, um filósofo, que ele fala sobre a modernidade líquida, sobre os amores líquidos, né? Se antes o amor era uma aproximação, onde se exigia tempo de maturação, então tinha tempo de namorar, de noivar, tinha tempo de casar. Hoje nós vivemos experiências tão distintas, tão diferentes, que eu me lembro bem de uma ex-aluna que com 7 dias ela apareceu com a aliança no dedo do noivado, e aí ela mostrava pro grupo na sala, disse, pô, deixa eu pra que tô noiva, eu disse, como tá noiva, você não tinha nem namorado? Mas 7 dias depois, na aula seguinte,
ela estava com o anel do lado esquerdo, portanto casada. Ou seja, em 15 dias ela namorou, noivou e casou. Então é disso que nós estamos falando, quer dizer, é de um novo arranjo entre as pessoas. De certa maneira, desde a Revolução Francesa, quando o seu enunciado básico era liberdade, igualdade e fraternidade, essa liberdade, suposta liberdade dada ao homem, em que ele buscasse através da sua autonomia, o fez afastar do discurso tradicional da religião, de Deus é que dizia o que é que ele faria, para uma independência que ele não sabe o que fazer. É esse individualismo que hoje está brotando a partir da semente desde lá da Revolução Francesa. A questão é, quando nós estamos falando de individualismo, de que individualismo nós estamos falando? Porque esse sujeito, apesar de achar que está dentro do campo da liberdade, ele não sabe o que fazer com isso. E o que é pior, aquilo que ele chama de liberdade, na verdade, é uma alienação em si mesmo, daí o nome que se tratar de individualismo. Qual a saída para isso do ponto de vista da experiência do amor? O que temos visto na clínica e inclusive nas narrativas midiáticas são amores marcados muito mais por impulsos. É o imediatismo, só que logo em seguida se desfaz. Então você vê, por exemplo, nas redes sociais, o sujeito coloca lá no status, namorando, te amo, saiu com a pessoa 2 dias, eu te amo, meu amor. 15 dias depois já saiu do status, já não tá mais namorando. Ou seja, a título de um certo individualismo, eu penso em mim, eu sou eu sei o que eu faço. Será que é saber o que fazer quando, inclusive, busca uma aproximação com o outro num tempo tão curto, já abre mão da sua presença por dificuldade de enfrentar as frustrações que um relacionamento impõe? Ainda que o individualismo tenha chegado com a força que tem operado, mas também tem trazido como reflexo a dificuldade desse sujeito que, acreditando-se livre, na verdade ele está preso nas suas próprias crenças. E se ele está distante, solitário, afastado do outro, essa frustração o limita na possibilidade dele manifestar o seu amor. Mas encontra as suas saídas, cada um encontra. Os aplicativos de namoro estão aí para dar conta, Tinder e outros. Ou seja, se antes a exigência da aproximação era que você pudesse estar em carne e osso ao lado do outro, quantas pessoas se conhecem através do Facebook, Instagram, etc., saindo da sua casca, do seu individualismo e depois indo para o tete-a-tete, para o carne e osso, e de repente hoje casais que se encontraram a partir dessas possibilidades. O individualismo está presente, mas sempre encontramos saídas para nos encontrar com os nossos mal-estares, que é o mal-estar da carência do outro. Bom, professor José Solon, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada. É só convidar que estarei sempre aqui. Bom, pessoal, então este programa foi uma realização da Rádio Já, Núcleo de Experimentos em Conteúdos Radiofônicos da Unijorge. Este programa foi produzido e editado por Sila Brito, com operação de áudio de Iago Ribeiro e com supervisão do professor Leonardo Bião. Lembrando que este e outros programas você encontra na nossa fanpage, facebook.com/Rádio Já Unijorge, ou se inscrevam no nosso canal no YouTube. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima!